Olá pessoal, mais uma vez aqui professor José. A nossa aula de hoje vai ser sobre logaritmos, mais uma aula de aplicações. Vamos mostrar como ele se relaciona com o nosso cotidiano. Primeiramente eu vou passar um vídeo e vai ter uma situação que logo após vamos tentar resolver. Vamos ao vídeo agora. Dinha, esse café é pra hoje? Ai, Jesus, saiu de órbita? Ah, sabe o que é? Eu tô aqui pensando, né? A matemática explica tudo, não explica? Quase tudo. Bom, que seja. Será que dá pra calcular qual vai ser a temperatura dessa água daqui a 5 minutos? Ou 10 minutos, ou em qualquer outro momento? Será que a matemática consegue calcular isso? Consegue sim. Vem cá, vou te mostrar. Bom, agora sim podemos começar a nossa aula. Bom, a aula vai ser sobre problemas com logaritmo. Mas antes de tentarmos resolver o problema exposto no vídeo, vamos fazer uma breve revisão sobre o assunto. Bom, a gente vai fazer uma revisão da definição de logaritmo de um número b em uma base a e o expoente x que deve se aplicar à base a para se obter o número b. Ou seja, dessa forma o log de b na base a é igual a x, se e somente se o a elevado a x é igual a b, com b maior que zero, a maior que zero e a diferente de 1. Bom, essa é a definição de logaritmo. E também a gente tem algumas propriedades muito importantes. Por exemplo, o logaritmo do produto. O que é o logaritmo do produto? O logaritmo de b vezes c na base a pode ser escrito como log de b na base a mais o log de c na base a. Ou seja, a multiplicação a gente pode transformar numa soma. Já o quociente funciona da mesma forma, mas ao invés de somarmos, vamos subtraí-los. E também temos o logaritmo da potência, na qual vocês podem conhecer como a regra do peteleco. O expoente pode ir para frente do logaritmo e multiplicar o logaritmo de b na base a. Bom, essas propriedades elas vão nos auxiliar para resolver o exercício. Mas primeiro vamos a um exemplo. Por exemplo, como é que eu posso fatorar o logaritmo de 60? Bom, eu sei que o logaritmo de 60 é 2 vezes 3 vezes 10. Bom, já que eu tenho várias multiplicações aqui, eu posso transformar numa soma. Então, o logaritmo de 60 é a mesma coisa que logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais o logaritmo de 10. Vamos a um outro exemplo. Logaritmo de 81. Primeiramente, vamos fatorar o número 81. 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Bom, como acabamos de ver a regra da potência, podemos dar um peteleco nesse 4 e ele vai para frente do logaritmo. Então a gente fica com 4 vezes o logaritmo de 3. Bom, aqui seria a equação do resfriamento da água que vai ser utilizada para resolver o nosso problema. A equação consiste em T menos A igual B menos A vezes 10 elevado a menos 0,06 vezes N. Mas o que isso significa? Bom, o T ele representa a temperatura final da água. A, temperatura ambiente. B, temperatura da água no início do resfriamento. E N é o tempo em minutos do resfriamento. Bom, então com o nosso problema a gente tem
A gente quer saber qual é a temperatura final da água. Então a gente tem que a temperatura ambiente é 30 graus, a temperatura B é 100 graus quando a água começa a ferver e o tempo é 5 minutos. Então vamos pegar todos esses dados e substituir na nossa equação. Então ficamos T menos 30 igual a 100 menos 30 vezes menos 0,06 vezes 5. Resolvendo, o que obtemos? T menos 30 igual a 70 vezes 10 elevado a menos 0,3. Bom, vamos aplicar logaritmo a ambos os lados. Por quê? Qual é a operação que consegue retirar um expoente? É o logaritmo. Então ficou logaritmo de t menos 30 igual ao logaritmo de 70 vezes 10 elevado a menos 0,3. Opa, já apareceu uma multiplicação aí. O que a gente pode fazer com isso? Podemos transformar numa soma. Ou seja, na próxima linha, logaritmo de t menos 30 é igual ao logaritmo de 70 mais o logaritmo de 10 elevado a menos 0,3. Na próxima linha, o que temos? T menos 30. Bom, utilizando uma calculadora, o logaritmo de 70 é aproximadamente 1,845. O logaritmo de 10 na base 10 é 1. E esse expoente pode ganhar um peteleco e ir para frente do logaritmo. Na próxima linha temos t menos 30 igual a 1,545, ou seja, 1,545. Bom, a gente vai usar a definição de logaritmo. 10 elevado a menos 1,545 igual a t menos 30. E 10 elevado a 1,545 é igual a aproximadamente 35,1. Ou seja, temos t menos 30 igual a 35,1. O 30 do outro lado ele faz a operação inversa, então ele vai somar. 35,1 mais 30, 65,1. Então, a temperatura da água com 5 minutos de resfriamento, depois de ela ter fervido, é aproximadamente de 65,1 graus. Bom, após essa aula, quero propor duas atividades para vocês. Calcule a temperatura da água com 10 minutos de resfriamento, depois dela ter fervida. E a outra é: quanto tempo levará para que a temperatura final seja igual à temperatura ambiente da água? Bom, essas são duas atividades que eu tenho para vocês. Bom, pessoal, obrigados pela atenção e até uma próxima.